O Corinthians mira reforço internacional de peso para liderar o meio-campo alvinegro. Jogador com carreira consolidada na Europa e no mundo árabe entra na mira do clube paulista. A diretoria inicia sondagens e pode surpreender na próxima janela com nome de impacto no mercado. Confira. O Corinthians vence o Novo Horizontino e tem vantagem na Copa do Brasil. Em partida válida pela ida da terceira fase da Copa Betano do Brasil, o Corinthians venceu o Novo Horizontino, fora de casa, por 1-0. O gol foi marcado pelo centroavante espanhol Héctor Hernández. Agora, o alvinegro do Parque São Jorge joga por um empate dentro de casa para se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Timão volta a campo na noite do próximo sábado, 3, às 18h30, contra o Internacional, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Dorival Júnior recebe elogios da Fiel após Novo Horizontino x Corinthians pela Copa do Brasil, priorizando o sistema defensivo. O Timão estreou com uma vitória na competição nacional. Estreia de Dorival Júnior pelo Timão. Este jogo marcou a estreia do treinador Dorival Júnior sob o comando do Corinthians. A Fiel segue na expectativa para ver a sequência do trabalho do ex-comandante da seleção brasileira na equipe paulista. O que a torcida falou sobre a estreia do técnico? A Fiel se mostrou bem empolgada com esse primeiro jogo e deixou claro que já é notável que a defesa teve um ajuste, pois não sofreu gol. Os corintianos destacaram a defesa da equipe. Abre aspas, mano, Dorival Júnior fez milagre mesmo. A defesa tá defendendo e tá defendendo bem. Dorival já conseguiu o primeiro milagre. A defesa não tomou o gol em 45 minutos, declararam os torcedores. Abre aspas. Nítido que Dorival está priorizando o sistema defensivo, mas sem exagero, pois em 2 oportunidades de ataque preferiram dar uma segurada e ficar com a bola na defesa. Abre aspas. Jogo bom dentro do que era a expectativa por enquanto. Como eu falei em outros comentários, o Dorival reforçou o meio-campo com volantes porque a defesa é fraca. Isso faz com que o não passe tantas bolas perigosas pelo meio-campo, concluiu outro corintiano. Hugo Souza comenta falha contra o Flamengo e promete reação do Corinthians. O vexame diante do Flamengo acendeu o sinal de alerta no Parque São Jorge. Hugo falhou feio. Após a dura derrota do Corinthians para o Flamengo por 4-0 no Maracanã, pela 6ª rodada do Brasileirão Betano, o goleiro Hugo Souza falou sobre a falha no terceiro gol adversário e a difícil noite que viveu no estádio. Em entrevista na zona mista, o camisa reconheceu o erro, mas garantiu que não vai se abalar com o episódio. Abre aspas. A derrota é bem dolorosa. A falha vai acontecer. Infelizmente estamos sujeitos a isso. Foi o que aconteceu. Mas pode acontecer contra qualquer equipe. Eu sempre falei em todas as entrevistas desde que cheguei aqui. Não é uma falha que vai me fazer o pior do mundo, mas também não é uma defesa que vai me fazer o melhor do mundo, destacou Hugo Souza. Falou sobre trabalhar a parte mental. O goleiro também ressaltou a importância de trabalhar o lado mental após momentos difíceis. Faz parte do futebol. Agora é trabalhar a cabeça da melhor forma possível para que quarta-feira esteja bem para jogar, completou o camisa 1 do Corinthians. Foco no Brasileirão. Já no Brasileirão Betano, o próximo desafio do Timão será contra o Internacional, no sábado, 3, na Neoquímica Arena. A partida é vista como fundamental para uma recuperação no torneio nacional. Atualmente, o Corinthians ocupa a 12ª posição na tabela do campeonato e tenta reencontrar o caminho das vitórias para afastar a pressão que voltou a rondar o clube. Quantas vezes Félix Torres foi expulso? Veja o histórico do zagueiro do Corinthians. Zagueiro titular do Corinthians e da seleção equatoriana, Félix Torres tem um histórico disciplinar que chama a atenção. Confira o número de expulsões. Expulsão precoce de Félix Torres reacende polêmica no Corinthians. Com apenas 15 minutos de jogo, o zagueiro Félix Torres foi expulso em lance polêmico, deixando o Corinthians com 1 a menos por quase toda a partida contra o Racing do Uruguai. Mesmo assim, o Timão mostrou raça, segurou o resultado e venceu por 1-0 na noite da última quinta-feira, 24, na Neoquímica Arena, pela Copa Sul-Americana. A vitória, embora suada, foi a primeira do Corinthians na competição continental e levou o time aos 4 pontos no Grupo C. Porém, a atuação do zagueiro equatoriano voltou a ser alvo de críticas, principalmente pela reincidência em jogadas violentas. A decisão do árbitro Guilherme Guerreiro foi alterada do amarelo para o vermelho após revisão do VAR, deixando o alvinegro em situação delicada desde cedo. Diante do cenário adverso, o técnico interino improvisou. Ranieri recuou para a zaga e ajudou a manter o setor defensivo organizado. Foi um momento de superação coletiva,
em que a equipe se portou com solidez mesmo em desvantagem numérica. Expulsões de Félix Torres. O episódio, no entanto, colocou novamente em xeque a disciplina de Félix Torres, que já havia sido expulso de forma semelhante no clássico contra o Palmeiras, durante o Paulistão. Os números ajudam a construir esse dilema. Em 2025, Torres já soma 2 expulsões diretas pelo Corinthians. Ao todo, desde sua chegada no início do ano, disputou 70 jogos, recebeu 10 cartões amarelos e foi suspenso 4 vezes, 2 ainda pelo Santos Laguna, do México. Apesar do histórico disciplinar, o zagueiro apresenta bons indicadores defensivos, como 89% de acerto nos passes e vitória em 50% dos duelos, segundo dados do Brasileirão Betano. O Corinthians está se movimentando com ambição para a próxima janela de transferência, se tem um nome de peso no radar: Anderson Talisca. O meia-atacante de 31 anos, atualmente no Fenerbahçe, da Turquia, entrou na mira do clube paulista, que busca reforçar o setor criativo do meio-campo com alguém que tenha experiência internacional e capacidade de decidir jogos grandes. Fontes do futebol turco indicam que o Timão já teria feito os primeiros contatos e iniciou sondagens para entender a situação do jogador. Talisca, que construiu uma carreira sólida fora do Brasil, com passagens marcantes por Benfica, Besiktas, Al-Nassr e agora Fenerbahçe, começa a ser especulado novamente no futebol brasileiro. E não é por acaso. Com um estilo de jogo técnico, presença ofensiva e bola parada afiada, ele se encaixa no perfil que o Corinthians busca para dar um salto de qualidade no elenco. O momento também parece oportuno. Embora ainda tenha contrato com o clube turco, o camisa 94 vive uma temporada de altos e baixos e estaria aberto a novos desafios. Rumores de bastidores indicam que o próprio Fenerbahçe não descartaria uma negociação, e até teria feito um contato informal com o presidente Augusto Melo para discutir possibilidades. Isso aumenta as expectativas da fiel torcida. Dentro do Corinthians, o nome de Talisca agrada. A ideia da diretoria é trazer um jogador que assuma protagonismo, algo que o clube tem buscado desde o início do ano para equilibrar juventude e experiência no elenco. E Talisca, com sua bagagem internacional e capacidade de decidir em jogos grandes, seria uma aposta segura nesse sentido. Claro, tudo ainda está no início. Questões como salário, tempo de contrato e o desejo real do jogador em voltar ao Brasil serão cruciais para definir os rumos dessa negociação. Mas o interesse é real, e o movimento do Corinthians já começa a chamar atenção. Se avançar, essa contratação pode representar uma das maiores movimentações do futebol brasileiro na próxima janela. Além de reforçar o elenco, o possível acerto com Talisca mostraria uma postura mais agressiva do clube no mercado. Augusto Melo vem sinalizando que pretende transformar o Corinthians em protagonista novamente, e apostar em nomes com peso internacional vai exatamente nessa direção. Por enquanto, o torcedor corintiano acompanha de perto, entre a expectativa e a esperança. Afinal, não é todo dia que um nome como Talisca surge como possibilidade real de vestir a camisa alvinegra. E você, acha que ele cairia como uma luva nesse meio-campo? E aí, fiel torcedor, você aprova a contratação do Anderson Talisca para reforçar o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.